Olá! No capítulo 6, A Espera de Deus, o Jean Delumeau apresenta os medos escatológicos e como esses estão correlacionados ao que a gente costuma chamar cronologicamente de mundo moderno. O autor seleciona o período entre 1348 e 1660 como um período de maior divulgação das profecias e das narrativas vinculadas ao fim dos tempos. Ele vai apresentar causas, as formas de disseminação e algumas das consequências dessas narrativas sobre o fim dos tempos para a maior parte da população da Europa, Entre as causas, ele destaca guerras, fomes, revoltas populares e a própria peste, como a gente já comentou no capítulo anterior. Mas um dos fatores também que vale a pena ressaltar é o chamado Grande Cisma. É muito tendo em suas bases, entre outras coisas, os escândalos dos papas, principalmente dos papas italianos. Todas essas profecias e discursos vinculados ao fim dos tempos, eles vão ter explicações teológicas. Entre os textos bíblicos selecionados para esses debates está principalmente o texto de Daniel, de Jó e alguns escritos de Paulo, todos relatando sobre, evidentemente, o Apocalipse, O ano 1000 é o ano do temor, mas o ano da produção literária e iconográfica sobre as profecias relacionadas ao fim dos tempos e ao juízo final está localizado no século XV. O autor apresenta uma série de escritores, de autores, de textos que retratam sobre o Apocalipse nesse período. Dessa forma, é na Idade Moderna que o Apocalipse se apodera do imaginário dos homens europeus nesse momento, Na questão das iconografias, vale destacar que elas passam a representar com bastante veemência o juízo final, E apresentam muito o assento de Jesus e a ideia dos escolhidos e dos condenados de uma forma em geral. Nisso, essa ação de julgamento e essa proximidade com o fim da vida terrena tal qual ela estava estabelecida, gera duas leituras, segundo o Delumeau, uma mais otimista e uma mais fatalista. A otimista seria vinculada às ideias milenaristas, de raízes messiânicas, vinculadas às profecias hebraicas. As ideias milenaristas esperam por um líder em que abrirá as portas, esse líder, abrirá as portas para uma era de repouso e paz, É tanto que os vários teólogos da época vão tentar pensar quem seria esse líder, Onde é que estaria, então, esse líder e a partir de que governo a gente poderia ter, então, esse período sabático aí de licença, que, na verdade, era uma preparação para o fim dos tempos, da mesma forma. Mas uma perspectiva e uma leitura mais fatalista é a do juízo final. Porque a partir desse processo de julgamento, as pessoas seriam simplesmente ou libertadas, e seriam elevadas aos céus, ou iriam ser condenadas ao inferno. Esse juízo final, a gente também já comentou no capítulo 3, ele estaria vinculado à ideia dos maus presságios celestes, Então, a passagem de cometas, algumas conjunções planetárias, Isso tudo e a promoção da escuridão em alguns momentos, o escurecimento da lua, do sol através de eclipses, fez com que a população ficasse alerta e achando que realmente o fim estava próximo nesse processo, Para os reformistas, de uma forma em geral, já pensando na reforma protestante mesmo, os papas eram considerados os próprios anticristos, Ele era a própria encarnação do diabo dentro desse processo. Lutero, ele afirmava que o fim estava próximo, bastante próximo, e que esse juízo final ele já seria aí visto com os olhos mais positivos para os reformistas. Em que sentido? É um julgamento, é fatalista, você vai ser
exaltado, você não vai ser condenado, porém ele pode ser visto como a libertação dos justos diante desse mundo tão corrupto que Lutero via, né? O mundo que Lutero enxergava com seus olhos dentro da corrupção. Ao mesmo tempo, esse julgamento servia como uma ação pedagógica da igreja para a Igreja Católica e para as outras linhas também cristãs em geral. Em que sentido? A ideia de que você tinha que ter uma certa conduta, você tinha que viver e agir com uma certa conduta, uma ética cristã, para você ter direito a essa possibilidade de você ser salvo, né? Para você você escolher o bom caminho. Então a igreja ela passa a conduzir esse clima de olha, o fim está próximo, olha, Jesus está voltando. Ele fez com que a população buscasse mais as formas de viver, né? E a moral, entre aspas, né, cristã, para que eles encontrassem um bom caminho nesse sentido. Se a gente pensar no período que o Delumeau selecionou, a gente vai ter aí o ano de 1492, a chegada dos europeus às Américas e com isso também uma proposta eclesiástica de salvar novas almas, né? Então os índios aí vão ser forçadamente convertidos, mas na perspectiva desses eclesiásticos, eles estariam fazendo algo de bom, né? Como eu falei, para os protestantes e para Lutero, o Papa seria a própria encarnação do anticristo, né? Então isso é um dos meios de difusão dessas profecias escatológicas aí, está vinculada à pregação dos protestantes. Porém, teólogos católicos também faziam esse tipo de pregação e lotavam praças. O teatro religioso era outra forma, os próprios cantos que falavam sobre o fim do mundo, alguns vitrais, a imprensa, a impressão de gravuras. Dessa forma, os ocidentais se viam cercados e ameaçados pelo apocalipse, né? Dentro desses textos, sejam ele o texto do teatro, o texto da imagem, o texto da palavra, existe uma coisa recorrente, que é a presença do tempo. Ele vai aparecer como uma forma de, literalmente, delimitar os espaços temporais, né? Você contar o tempo, mas também como uma representação do envelhecimento, do ser que ficou velho, do mundo que envelheceu. E o velho aí trazido como algo negativo também, que mais à frente vai gerar novas consequências, né? Esse ato de envelhecer. Então, os pregadores, na verdade, convictos também atraíam multidões para ouvir as suas profecias e os números que eles iriam apontar como, olha, o fim do mundo está chegando, né? E interessante também que ele coloca uma coisa diferente, que é a ideia dos judeus recém-convertidos, os verdadeiramente convertidos e que estariam transferindo justamente essa perspectiva messiânica, né, judaico-hebraica para um catolicismo messiânico também, né, nesse sentido. Um segundo momento para a gente pensar é que você vai ter também pontificados escandalosos. Ele cita, por exemplo, o de Inocêncio VIII, entre 1484 e 1492, assim como a presença dos turcos, né? Esses pregadores, então, invadem a Itália, porque é como se o que estava acontecendo de errado estivesse acontecendo na Itália, e geram momentos de caos. Esses momentos de caos, então, para ser evitados, a partir do Quinto Concílio de Latrão, ficou proibido, né, aos pregadores precisar o fim do mundo. Então, você não podia mais anunciar por pesquisa nenhuma, por estudo nenhum, o ano em que o mundo iria acabar. É muito forte a presença da escatologia no discurso de Lutero. Em Calvino está presente, o retorno de Jesus estava próximo, mas não é tão veemente assim, a não ser a ideia de que o Papa era o próprio anticristo. Então, a reforma, ela tanto nasce
de certa forma, desse medo do fim dos tempos e da condenação e de tudo que está acontecendo de errado ao redor de Lutero, de Calvino, como também ela é responsável pela disseminação dessas ideias, né? Mas esse Deus que volta para condenar, para julgar, ele é realmente um Deus envelhecido, vingativo, que vai trazer punições divinas, as flechas da morte, como a gente viu no capítulo 3, né? Ele pode se utilizar de meios escusos, como demônios, feiticeiros, o próprio anticristo pode ser, é uma das ferramentas que Deus está usando para ser justo e vingar-se. Então, a partir daí, você tem uma ideia da honra divina, né? Então, Deus tem o direito de se vingar diante dos impuros, diante dos, segundo Lutero, principalmente das superstições e das idolatrias que estavam acontecendo, né? Então, essa profecia e o pânico estão ligados ao medo, mas ao mesmo tempo à esperança de vingança, né? Vingança de um grupo oprimido, né? Por exemplo, a ideia de que todos os católicos serão condenados, então, ou que todos os protestantes serão condenados. Então, na verdade, não tem tanta honra no sentido de dizer, olha, eu só quero a minha salvação. Não, eu vou ser salvo, mas aquele outro grupo, ele vai ser condenado. Nisso, o autor também apresenta uma parte sobre a aritmética dos textos bíblicos e como era calculada essas datas, certo? Uma data interessante é a de 1660, vinculada ao número 666 da besta, segundo o Apocalipse, e também apresenta a geografia dos mundos do que ele chama de medos escatológicos. E Delomo afirma que esse medo do fim dos tempos foi mais forte entre os protestantes, né? Ressaltando as ações que aconteceram na Inglaterra e na Alemanha. Okay? Obrigada.